A Deus demos glória com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos deu. A graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real, foi assim que Jesus, morrendo seu sangue, por nós derramou. Herança nos céus com os santos em luz, comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Ao crer nos convida tal rasgo de amor nos merecimentos do Filho de Deus. E quem, pois, confia no seu Salvador, vai vê-lo sentado na glória dos céus. Exultai, exultai. Aleluia. A Jesus Redentor, a Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Exultai, 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 vinde todos louvar a Jesus Salvador. A Deus demos glória, porquanto dos céus seu Filho bendito por nós todos deu. Aleluia. Vamos também entoar o hino número 60. Amém. Saudai o nome de Jesus, arcanjos vos prostrai, o Filho vos prostrai, o Filho do glorioso Deus, com glória, 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 com glória coroa.
salvação, do bom eterno Pai, do bom eterno Pai, o grande autor da salvação, com glória, 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 com glória coroai. Ó perdoados por Jesus, alegres adorai, alegres adorai, o Deus de paz, o Deus de luz. Glória, 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 com glória coroai. Ó raças, tribos e nações, o Rei divino honrai, o Rei divino honrai, a quem quebrou os vidrilhões, com glória, 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 com glória coroai. Aleluias. Vamos ler a palavra do Senhor, Salmos 34. Vamos fazer uma leitura participativa, em que eu leio o primeiro versículo, os irmãos leem o segundo e assim por diante. Amém? Para que a gente uniformize a leitura, a gente pode acompanhar por aqui. A minha tradução também é diferente, então a gente vai acompanhar por aqui. Diz a palavra do Senhor: bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. A igreja. Proclamem a grandeza do Senhor comigo. Juntos exaltaremos o seu nome. Os que olham para ele estão radiantes de alegria. Seu rosto jamais mostrará decepção. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Temam o Senhor, vocês que são seus santos, pois nada falta aos que o temem. Venham, meus filhos, ouçam-me, e eu ensinarei a vocês o temor do Senhor. Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos, e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro.
Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. A desgraça matará os ímpios, os que odeiam o justo serão condenados. Amém. Vamos juntos. Vamos todos juntos ler o versículo 10. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor de nada têm falta. Amém? Nós tivemos ontem um culto maravilhoso, um culto abençoado, em que nós pudemos ouvir testemunhos belíssimos, testemunhos da fidelidade do Senhor. E creio eu que todos nós também tenhamos algo para falar, algo para agradecer do que Deus realizou em nossas vidas. Então a palavra do Senhor está nos dizendo que ao mesmo tempo que nós devemos ser fiéis ao Senhor, ao mesmo tempo que nós devemos entender a grandeza do Senhor, nós devemos crer que o Senhor, Ele é fiel. O Senhor não nos desampara em momento nenhum. Quando nós lemos aqui o versículo 10, talvez pareça que esse nada vai faltar, talvez pareça que seja algo no plano material, pode ser também. Mas quando nós estamos no Senhor, quando nós estamos firmados no Senhor, quando estamos no centro da vontade do Senhor, absolutamente nada nos falta, porque é o Senhor quem nos completa. Pode estar faltando alguma coisa no armário, pode estar faltando algum eletrodoméstico, pode estar faltando uma casa, pode estar faltando tudo no ponto de vista material, pode estar faltando emprego, pode estar faltando marido, pode estar faltando esposa, namorada, namorado, mas o Senhor, Ele nos completa e no tempo certo, no tempo devido, o Senhor concede aquilo que nós precisamos. Amém? Então é o Senhor quem supre todas as nossas necessidades e o Senhor é fiel. Amém? Pastor Alessandro. Amém. Então vamos fazer o louvor congregacional. Quero convidar o Ministério do Louvor para a gente louvar o Senhor mais uma vez através de cânticos. Coração, coração, coração.
Vamos ficar de pé. Com alegria, vamos exaltar o nosso Deus. Oi, som. Na presença dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra, vou celebrando minha vitória, eu te louvarei, te louvarei. Sobre toda a terra, novo som se ouvirá. Alegria, forças pra continuar. Deus de maravilhas, de maravilha, te louvar, te louvar, te louvar. Eu entro na tua presença pra receber o teu poder. Quanto mais o tempo passa, mas quero Deus. O fogo cai, a igreja canta, o inimigo cai ao chão. Fogo e glória nas cabeças, graus de unção, graus de unção. O som da festa vai subir, sua glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, sua glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia, aleluia. Na presença dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra, você lembrando minha vitória, eu te louvarei, te louvarei. Sobre toda a terra, novo som se ouvirá. Tua alegria, forças pra continuar. Deus de maravilha, te louvar. Aleluia, te louvar, te louvar. Celebre ao Senhor. Eu entro na tua presença para receber o seu poder. Quanto mais o tempo passa, mais quero Deus. O fogo cai, a igreja canta, o inimigo cai ao chão. Fogo e glória nas cabeças, mil graus de unção.
Louvado seja o nome do Senhor. Oi, som. Com meus lábios eu te louvarei, minhas mãos eu levantarei, com meu coração eu te adorarei, com meu coração servirei, com meus lábios eu te louvarei, minhas mãos eu levantarei, com meu coração eu te adorarei, com meu coração eu te servirei, porque antes eu era perdido e pecador, mas o teu amor me conquistou, porque antes eu era escravo do pecado, perdão me libertou, te adorarei, eu dançarei em tua presença, Jeová, te adorarei, eu dançarei em tua presença, Jeová. Se o inimigo vem me acusar, o meu passado quer me condenar, em tua palavra eu confiarei, em teu perdão me refugiarei. E se o inimigo vem me acusar, o meu passado quer me condenar, em tua palavra eu confiarei, em teu perdão me refugiarei, porque antes eu era perdido e pecador, teu amor me conquistou, era escravo do pecado, me libertou. Se você crê nisso, cante. Eu dançarei em tua presença, Jeová, te adorarei, eu dançarei em tua presença, Jeová. Aleluia. O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. E é isso que nós vamos declarar nesse momento, que o Senhor é bom. Bendirei ao Senhor pra sempre, proclamarei que o Senhor é bom. Bendirei ao Senhor pra sempre, proclamarei que o Senhor é bom. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre.
Bendirei ao Senhor. Bendirei ao Senhor pra sempre. Proclamarei que o Senhor é bom. Bendirei ao Senhor pra sempre. Proclamarei que o Senhor é bom. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. Declare: o Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Sua misericórdia dura para sempre. O Senhor reina. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Sua misericórdia dura para sempre. Aleluias. Vamos aplaudir ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluias. A igreja pode sentar. Agora sim, pastor Alessandro ministrará a palavra do Senhor.
Amém. A paz do Senhor Jesus a todos. Louvado seja o nome do Senhor. Nós, hoje, o irmão Bia, chegamos quase no amém. Foi? Quase no amém. Mas nós louvamos a Deus por estarmos aqui no nome de Jesus. Ontem a gente saiu daqui já à tarde, fui para a casa dos meus pais. Como a gente falou aqui ontem, era aniversário de minha mãe. Era aniversário de casamento deles e era aniversário de casamento nosso também. E aí a gente foi para lá para comemorar todo mundo juntos. Minha mãe mandou saudação para a igreja, para as irmãs. Leone, continue orando por ela, né? Ela continua sofrendo muitas dores, mas está muito feliz, louvando a Deus, adorando ao Senhor, com muita alegria no coração pelas maravilhas, pelas dádivas que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem realizado. E nós falamos aqui, irmãos, no domingo passado, que a pregação que nós iniciamos no domingo iria se estender até esse domingo, mas vai se estender até o próximo, até mais adiante. Mas nós esperamos que nós aprendamos da palavra do Senhor, que é rica e abundante para a nossa vida. O bom é que nós, diante de tantas coisas que passamos e que sofremos em nossa vida, nós sabemos que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nós temos orado a Deus e vamos continuar orando, pedindo a sua graça, porque nós confiamos na sua bondade. Nós confiamos no seu grande amor, no seu poder, que é infinito. E nós queremos, desde já, pedir aos irmãos continuarem orando. Nós continuar orando pela nossa irmã Márcia, né, a filha da irmã Marluce. Continuamos orando pela vida da irmã Marluce, pela vida da irmã Josefa, por nossas vidas aqui. Todos nós precisamos, é claro, nossos familiares. Vamos orar pela família, pelo genro da irmã Eliane, da congregacional, Emanuel Gonçalves, não é? Ele está internado, o pulmão comprometido. Orar pela filha dela que está lá com ele, ela mandou uma foto para a gente dele lá, e aí a filha está de lado acompanhando. Ele está precisando da ajuda de aparelhos para ajudar na respiração por causa do pulmão comprometido, e estão esperando ele melhorar para poder darem alta a ele. E tem alguns exames que ele está fazendo também para ver se não tem afetado os rins. Orem pelo irmão Emanuel Gonçalves. É um jovem ainda e muito assim dedicado na casa do Senhor. Eu acho que nós vamos pregar. A última vez que eu fui pregar na igreja congregacional, mas foi no culto dos jovens, e ele estava lá à frente dirigindo o culto com muita alegria. Oremos a ele. São novos de casados também, né? Ele casou recente com ela, com a filha da irmã Eliane. Oremos por eles, para que Deus tenha misericórdia das suas vidas e traga a restauração nesses dias tão difíceis. Nós vamos ler a palavra do Senhor no livro do profeta Zacarias, no capítulo 3, que é o capítulo que nós estamos lendo. Depois disso, ele me mostrou o sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senhor, e Satanás à sua direita para acusá-lo. O anjo do Senhor disse a Satanás: o Senhor o repreenda, Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Este homem não parece um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de roupas impuras, estava em pé diante do anjo.
o anjo disse aos que estavam diante dele: tirem as roupas impuras dele. Depois disse a Josué: veja, eu tirei de você o seu pecado e coloquei vestes nobres sobre você. Disse também: coloquem um turbante limpo em sua cabeça. Colocaram o turbante nele e o vestiram, enquanto o anjo do Senhor observava. O anjo do Senhor exortou Josué, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus preceitos, você governará a minha casa e também estará encarregado das minhas cortes. E eu darei a você um lugar entre estes que estão aqui. Ouçam bem, sumo sacerdote Josué e seus companheiros sentados diante de você, homens que simbolizam coisas que virão. Trarei o meu servo, o renovo. Vejam a pedra que coloquei na frente de Josué. Ela tem 7 pares de olhos, e eu gravarei nela uma inscrição. Declara o Senhor dos Exércitos, e removerei o pecado desta terra num único dia. Ainda tem o versículo 10, né? Naquele dia, declara o Senhor dos Exércitos, cada um de vocês convidará seu próximo para assentar-se debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira. Amém. Louvado seja Deus. Nós começamos a introdução desse texto que nós pregamos no último domingo. Falamos que era uma introdução do assunto daquela pregação. Falamos esse é um tempo de restauração na vida do povo de Israel. Deus mostrou nas visões anteriores o que estava, não é, para acontecer, ou qual eram os planos e os propósitos deles para com o seu povo. Falou que Jerusalém não era uma terra, uma cidade murada. Os muros dela seriam a glória do Senhor, seria fogo ao redor dela. E ela não ter muro significava que ela não teria limites também. Ela iria receber povos de todas as tribos, línguas e nações. Mas também o Senhor mostrou que aqueles que oprimiram o povo do Senhor apresentavam aparentemente que estavam sossegados e tranquilos. E o Senhor ia tirar esse sossego dos maus, daqueles que fizeram mal ao povo do Senhor. Mas o Senhor falou que Jerusalém, que Sião seria a sua morada, seria a sua casa. Mas para que essas profecias, as 3 profecias anteriores se cumprissem, era necessário uma 4ª profecia. E nessa 4ª profecia o Senhor trata justamente com o povo, confronta o seu pecado. E nessa 4ª profecia, ou 4ª visão melhor, que é essa que nós lemos agora, a Bíblia diz que o sumo sacerdote Josué está diante do anjo do Senhor. Mas diz que à sua direita está Satanás para o acusar. Nós falamos que há um réu, o sumo sacerdote Josué é o acusado. Há um acusador que é Satanás. Mas há um Senhor todo-poderoso que vai remir ao sumo sacerdote e que vai remir o povo do Senhor. Bem, como nós falamos que hoje continuaríamos nesse texto, nós vamos continuar falando, sim, para a gente chegar a entender que Deus ele quer restaurar o seu povo Israel, aqueles que voltaram do cativeiro, como nós falamos no domingo passado, voltaram do cativeiro, mas não haviam voltado para Deus. É como as pessoas que vêm para a igreja, mas não vêm para Deus. As pessoas estão fazendo a obra de Deus, mas não estão fazendo da maneira que agrada a Deus. E o Senhor, ele quer tratar com isso, tratar com a sua igreja, tratar com o seu povo, tratar conosco dessas coisas de restauração na vida do seu povo, na vida da igreja do Senhor. Então vamos voltar a lembrar do fato que é narrado nesse capítulo 3,
do livro do profeta Zacarias. Primeiro, o livro mostra que o sumo sacerdote está diante do anjo do Senhor. A posição que o sumo sacerdote está é diante do anjo do Senhor. Mas ele diz que está Satanás de pé à sua direita para se lhe opor, para o acusar, para mostrar os seus pecados, o seu defeito. Aí no versículo 3, ele diz: ora, Josué, vestido de roupas impuras, estava em pé diante do anjo. A primeira coisa que nós vemos que o texto mostra, esse capítulo mostra, é que o sumo sacerdote Josué, ele estava diante do Senhor, diante do anjo do Senhor, irmãos, com roupas impuras. Qual é o significado de roupas impuras, de roupas sujas? Qual o simbolismo disso na Bíblia? O que representa apresentar-se com roupas impuras, com roupas sujas diante do anjo do Senhor? É pecado. É apresentar-se em pecado. O traje de vestes sujas representa pecado. E olhe, que quem está se apresentando diante do anjo do Senhor é um sumo sacerdote. Um homem que tem o ofício de representar Deus ao povo e de representar o povo diante de Deus. Era o homem que tinha a responsabilidade de oferecer sacrifício a Deus pelo povo. Bem, todos nós aqui hoje à tarde estamos aqui como sacerdotes do Senhor. A Bíblia chama-nos de sacerdócio real, sacerdotes de Deus. Todos nós não precisamos de um sacerdote como o povo de Israel para oferecer um culto a Deus, uma oferta a Deus. Nós precisamos, nós mesmos, nos apresentar a Deus e oferecer a Deus adoração, oferecer a Deus o nosso culto, oferecer a Deus a nossa vida, a nossa oferta. Todos nós somos sacerdotes diante do Senhor. Temos a missão de apresentar a Ele a nossa vida, o nosso louvor, a nossa gratidão a Ele, como a nossa irmã Lininha ontem ofereceu culto das ações de graças e deu testemunho contando daquilo que o Senhor havia feito na vida dela. Então, o que acontece? Josué está aqui numa função de sacerdote. Era o seu ofício, era aquilo que ele representava, o sacerdócio, aquele que leva a oferta do povo a Deus. Se ele for purificado, já que ele estava com as suas roupas sujas, representava impureza, pecado, se ele está diante do anjo do Senhor, e se ele for purificado, a nação de Israel, o povo de Deus, o será. E se ele não for purificado, se ele for condenado, o povo de Deus também o será. Porque o sacerdote representava o povo de Deus. Então, Josué estava no altar, mas estava com as vestes sujas. Josué estava no templo para oferecer culto a Deus, oferta a Deus, mas estava com as suas vestes contaminadas, impuras. A palavra usada no hebraico para sujeira aí, para traduzir roupas sujas, para você ter uma ideia, irmãos, ela indica a pior espécie de contaminação para um judeu. O que foi escrito aí, a declaração roupas impuras aí, esse impuro aí, significa uma coisa que para os judeus era muito sujo, era muito nojento, era inaceitável. A palavra usada para impuros na nossa Bíblia está escrita na nossa língua, em português, mas quando foi escrito no hebraico, essa palavra que foi escrita, que a gente traduz como impuros ou como sujo, ela tinha uma conotação muito maior. O termo significava, o termo era traduzido como excremento,
como fezes ou como vômito. E todos nós sabemos que tudo isso é insuportável, não é? É insuportável. Vômito é uma coisa insuportável. Mas é isso que representava a sujeira na roupa do sacerdote. Então, o sacerdote está diante do anjo do Senhor, está na casa do Senhor, está na presença do Senhor, mas está com as suas roupas sujas. É isso que esse texto está mostrando. E isso representava também a situação do povo de Deus, que era representado por esse sacerdote. As vestes sujas, elas refletem ou elas comparam-se à vida interna ou à vida interior da pessoa. O sumo sacerdote, ele estava fazendo a obra do Senhor, mas de forma indigna, de forma que não era aceitável diante do Senhor. Deus está interessado mais em quem nós somos do que no que nós fazemos. Ou seja, essa expressão é meio que uma certa confusão se a gente não prestar atenção que a gente está falando ou não explicar. Quando a gente diz que Deus está interessado mais no que nós somos do que no que nós fazemos, a gente não pode confundir. Tem gente pensando que desde que a gente tem um coração muito bom, a gente pode fazer o que quiser. Por exemplo, essa é a ideia do liberalismo, por exemplo, a ideia dos defensores dessa ideologia de gênero, por exemplo. O que importa é que a gente tenha um coração bom e, no final de tudo, se a gente fizer o bem, se a gente tiver amor, então não importa comportamento, não importa comportamento sexual, não importa quem está casado ou não, se casou com homem com mulher, mulher com mulher, homem com homem, não importa. O que importa é ter o coração. Só que nós estamos falando aqui que Deus está mais interessado no que nós somos do que no que nós fazemos. Veja, mas não é nesse sentido. Deus está interessado mais no que nós somos do que no que nós fazemos com relação à obra dele. Deus está interessado mais no que nós somos do que naquilo que nós apresentamos quando estamos, por exemplo, num culto. Deus está mais interessado na nossa vida do que no hino bonito que a gente sabe, por exemplo, cantar. Deus está mais interessado no que eu sou do que se eu prego e agrada a alguém. Por exemplo, hoje eu fazia acho que mais de 20 anos que eu não tinha cortado o cabelo com um rapaz que mora na rua dos meus pais. E eu estava incomodado porque eu queria cortar o cabelo ontem, mas estava um corre-corre para entrar no culto aqui ontem. Aí eu disse, quando chegou, mas eu vou aproveitar, que eu não vou aguentar mais uma semana com esse cabelo grandão. Não sei como é que as mulheres aguentam tanto cabelo, imagina, não é? Imagina, é claro que a gente sabe que cada um no seu lugar, né? Mas eu não sei como é que as mulheres aguentam tanto cabelo, porque quem vê como eu estava ontem, eu não estava com esse cabelão não, né? Todo mundo está vendo que eu não estava com esse cabelo todo. E eu estava incomodado ontem, porque eu ia passar, não era por causa de ontem, mas era porque tinha uma semana a mais, e para mim uma semana a mais, eu já querendo cortar o cabelo, é insuportável. Aí eu disse, eu vou cortar com ele. Aí quando cheguei lá, me sentei, tinha uns 4 pessoas, ele disse, irmão, se o senhor quiser aguardar, aguarde. Se não quiser, ir lá em casa, faça alguma coisa, depois o senhor volta. E eu fiquei lá, porque tinha um grupozinho, pelo menos a gente começa a conversar e ouvir, e tem a oportunidade de dizer algumas coisas, né, de falar algo das coisas de Deus. E eu fiquei lá um tempinho, e uns comentaram alguma coisa, e outros comentavam outra, e de repente eles foram me reconhecendo, porque foi muito tempo que eles não me veem quando eu vou em Amaragi, vou e volto no mesmo dia, eu vou e volto no outro dia, não cruzo com eles, aí um vai conhecendo o outro. E a gente foi conversando, e o rapaz que corta o cabelo, já no final, quando ele estava cortando meu cabelo, chegou mais alguém. Aí ele falou, fulano, está conhecendo essa aqui não? O rapaz disse não, o rapaz mora noutra rua, na rua de cima, depois da rua dos meus pais. O rapaz disse não. E o rapaz olhou para mim pelo espelho, eu cumprimentei, falei com ele tudo, mas ele mesmo assim não me conheceu. Aí, até porque, mesmo se na minha época, a gente não era uma pessoa que conversasse. Eu passava por ele, cumprimentava tudo, mas não é aquela pessoa, quando a gente conversa mais, guarda mais a lembrança, né? E ele ficou olhando, não, tu não está lembrado dele não. Aí foi o barbeiro, disse assim, o da padaria, tu não lembra não que trabalha na padaria? Ele disse,
Ah, estou lembrado. Eu não senti muita firmeza não, mas pelo menos estava lembrado. E o rapaz disse assim, disse uma coisa, o barbeiro. Foi disse, ele é pastor, rapaz. Foi na escada, que ele é pastor lá em escada. Aí ele foi e disse, mas rapaz, teve um culto aqui na casa da irmã moça. Na casa dele, quase dá para ver a casa da irmã moça, que é bem próximo da esquina. Ele disse, teve um culto na casa da irmã moça faz muitos anos. Foi antes de eu vir para aqui para a escada. Ele disse, faz muitos anos. E Sandro pregou. E eu vou dizer uma coisa. Eu vi a hora dele se converter hoje, com a pregação do dia da casa da irmã moça. Aí ele disse assim, e Sandro pregou. Olha, eu ia passando e eu parei, porque não tinha como passar não. E eu parei para ouvir a pregação. Aí ele disse assim, depois daquele dia, eu nunca mais na minha vida ouvi uma pregação daquela. Aí eu fiquei pensando, ô Jesus, me faz pregar assim de novo. Que hora que a gente escuta umas coisas que vale a pena, né? Vai pregar assim de novo. Agora, faz mais de 20 anos que ele ouviu essa pregação. Aí ele foi dizer assim para mim, eu já falei isso para tu umas 2 vezes, como se eu nunca mais tinha sentado lá. E só fala quando você senta naquela cadeira. Mas ele disse, acho que umas 2 vezes, não tinha lembrança. Mas ele disse que faz mais de 20 anos isso. Aí ele disse, isso está na minha cabeça até hoje. O que eu ouvi está na minha cabeça. Penso numa pregação que ele é um caba simples, aquele povo que veio dos engenhos, matutão, bem simples mesmo, sabe? O cara que tem amigos, é desenrolado, mas é uma pessoa naquele povo simples, e ele dizendo, pensa numa coisa que mexeu comigo até hoje. Aí eu fico pensando, meu Deus do céu, faz 20 anos ele escutou a pregação, mexe com ele até hoje, o cara não se converteu ainda. Jesus, deixa essa pregação aí mexendo com ele até o dia dele se converter, porque que pregação é essa que mexe tanto 20 anos depois e o cara não se converte? E ele disse, não, nunca mais ouvi uma pregação daquela, não ouvi, nunca mais eu ouvi uma pregação daquela. Aí eu estava pensando, porque tinha essa mensagem, eu estava pensando. A gente escuta uma coisa dessa e pensa, que bênção, preguei, faz 20 anos e o cara até hoje está guardando a mensagem que está na cabeça dele. E a minha pergunta agora é, diante do texto que a gente está falando hoje, que a gente está pregando agora, faz 20 anos que a pregação mexe na cabeça dele. Faz 20 anos que ele ouviu a pregação e ele não se esquece. A pergunta é, e nesses 20 anos, a minha vida será se realmente agrada a Deus? Deus está interessado que eu pregue uma pregação que 20 anos está mexendo na cabeça de alguém, ou ele está interessado que eu viva esses 20 anos na presença dele? Deus está interessado que as pessoas ouçam a pregação do Evangelho e que se choquem e que sejam despertados por ela, mas principalmente que se convertam, é claro. Né? Eu creio que Deus quer falar através das pessoas, através da pregação. Mas Deus está interessado mais que a minha pregação seja lembrada daqui a 20 anos? Ou Deus está interessado em que a minha vida seja realmente dele daqui a 20 anos? Nesses 20 anos continue sendo dele, pertencendo a ele. Deus está interessado mais no que nós somos do que no que nós fazemos. Que a gente realmente seja aquilo que a gente idealiza ser quando a gente cultua, quando a gente prega, quando a gente dirige, quando a gente está na igreja, quando a gente canta hino de louvor a Deus, quando a gente estiver em casa, quando a gente estiver na rua, quando a gente fizer o que fizer na nossa vida, que a gente realmente seja de Deus como a gente acredita ser. O sumo sacerdote nessa visão estava na presença de Deus, no lugar de oferecer sacrifício, oferta a Deus, mas de forma imprópria, com as roupas sujas. E eu quero ler com os irmãos algo interessante. Isaías, capítulo 5, é 5? Isaías, capítulo 5. Versículo 8, a partir do versículo 8. Tudinho. Mas dá para ler.
gente vai ler. Vê o que esse texto diz, a partir do versículo 8. Nós vamos ver até, não é muito grande não, é pouquinho. Até o capítulo 6, mas é pouca coisa. Nós vamos ler capítulo 6, versículo 15, versículo 5, está diminuindo. Ai de vocês, vê o que ele diz, ai de vocês, é Isaías, vê o que Isaías está dizendo. Ai de vocês que adquirem casas e mais casas, propriedades e mais propriedades, até não haver mais lugar para ninguém e vocês se tornarem os senhores absolutos da terra. 9. O Senhor dos Exércitos me disse, sem dúvida, muitas casas ficarão abandonadas, as casas belas e grandes ficarão sem moradas, sem moradores. Uma vinha de 10 alqueires só produzirá um pote de vinho. Um barril de semente só dará uma arroba de trigo. Ai dos... Veja, nós falamos no versículo 8, ele dizendo ai. Ai dos que adquirem casas e mais casas. Aqui é o segundo ai. Ai dos que se levantam cedo para se embebedar e se esquentam com o vinho até a noite. Ai daqueles que se levantam para tomar bebida, para tomar cachaça. Harpas, liras, tamborins, flautas e vinhos há em suas festas, mas não se importam com os atos do Senhor, nem atentam para a obra que as suas mãos realizam. Portanto, o meu povo vai para o exílio por falta de conhecimento. A elite morrerá de fome e as multidões de sede. Por isso o Seol aumenta, ou o inferno aumenta o seu apetite e escancara a sua boca. Para dentro dele descerão o esplendor da cidade e a sua riqueza, o seu barulho e os que se divertem nas suas bebedeiras. Por isso o homem será abatido, a humanidade se curvará e os arrogantes terão que baixar os olhos. Mas o Senhor dos Exércitos será exaltado em sua justiça. O Deus Santo se mostrará santo em sua retidão. Então, ovelhas pastarão ali como em sua própria pastagem. Cordeiros comerão nas ruínas dos ricos. Terceiro ai. Ai dos que se prendem à iniquidade com cordas de engano e ao pecado com cordas de carroça. E dizem que Deus apresse a realização da sua obra, para que a vejamos, que se cumpra o plano do Santo de Israel, para que o conheçamos. Outro ai, esse é o quarto ai. Ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Quinto ai. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes em sua própria opinião. Ai, sexto ai. Ai dos que são campeões em beber vinho e mestres em misturar bebidas. Dos que por suborno absolvem o culpado, mas negam justiça ao inocente. Por isso, assim como a palha é consumida pelo fogo, e o restolho é devorado pelas chamas, assim também as suas raízes apodrecerão e as suas flores como pó serão levadas pelo vento, pois rejeitaram a lei do Senhor dos exércitos, desprezaram a palavra do Santo de Israel. Por tudo isso, a ira do Senhor acendeu-se contra o seu povo, e ele levantou sua mão para os ferir. Os montes tremeram e os seus cadáveres estão como lixo nas ruas. Apesar disso tudo, a ira dele não se desviou, sua mão continua erguida. Ele levanta uma bandeira, convocando uma nação distante, assobia para um povo dos confins da terra. Aí vêm eles rapidamente.
Nenhum dos seus soldados se cansa nem tropeça, nenhum deles cochila nem dorme, nenhum afrouxa o cinto, nenhum desamarra a correia das sandálias. As flechas deles estão afiadas, preparados estão todos os seus arcos, os cascos dos seus cavalos são duros como pedra, as rodas dos seus carros são como um furacão. O rugido deles é como leão, rugem como leões ferozes, rosnam enquanto se apoderam da presa e arrastam sem que ninguém possa livrá-la. Eu vou aguardar aqui e eu vou pular para o capítulo 6 de Isaías agora. E no ano em que morreu o rei Uzias, morreu. E no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono, alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Deixa aí, pode deixar no versículo 5. Veja, irmãos, o que foi que aconteceu? A gente está falando daquilo que a gente é e daquilo que a gente faz. Deus se agrada mais do que nós somos, do que daquilo que a gente faz para Ele. Mesmo que a gente faça as coisas na casa do Senhor, o propósito do Senhor é mais que a gente viva a vontade dEle, que a gente seja realmente dEle, que a gente realmente agrade a Ele, do que apenas que a gente faça. Desde que a gente viva para Ele, então a gente também deve fazê-lo. Mas fazê-lo vivendo uma vida que o agrade. E aí, o que nos mostra é o seguinte, irmãos. Isaías estava no templo de Deus, na casa de Deus. E ele começa pronunciando uma série de ais. E nós falamos aqui os ais. E eu vou só parafrasear os ais que Isaías vai citando aí. Ele começa: ai dos que ajuntam casa e casa. Ai dos que seguem a bebedice. Ai dos que vivem na iniquidade. Ai dos que ao mal chamam bem. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos. Ai dos que são heróis para beber vinho misturado com outras bebidas. Mas agora chega o 7º ai. E o 7º ai, ele não está se referindo aos outros. Ai dos, ai daqueles, não. Ele agora está diante do Senhor. E nesse último ai, ele está dizendo: ai de mim. Ai de mim. Ai de mim, porque eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Que a gente possa entender que é triste a situação do mundo perdido, do mundo sem Deus. É triste o homem no pecado, na desobediência. É triste a gente olhar para alguém da nossa família que não quer servir a Cristo e viver numa vida de desobediência. É triste a gente olhar para o vizinho, para a pessoa na rua, a juventude, adolescentes aí se perdendo numa vida promíscua, numa vida libertina, numa vida de drogas, escrava aí de uma perdição. É triste. Mas é triste também para o servo do Senhor, e principalmente quando o servo do Senhor está na casa do Senhor, diante do Senhor, e a impureza, o pecado está dominando, tomando conta da sua vida. Josué estava no templo, Josué estava no altar, orando pelo povo, intercedendo pelo povo, mas as suas vestes estavam sujas, estavam contaminadas. Por isso que o tema dessa pregação, o tema dessa reflexão é restauração. Nós precisamos
ser restaurados diante do Senhor. A nossa comunhão, a nossa intimidade com Deus precisa ser restaurada, para que realmente a mensagem que pregamos, a mensagem que anunciamos, o Deus que anunciamos, seja o Deus que seja visto na nossa intimidade, na nossa vida, no nosso dia a dia. Havia pecado. Se a roupa impura representa pecado, as roupas sujas representam impureza, representam contaminação, então havia pecado. Havia pecado na vida do sumo sacerdote. Havia erro, havia sujeira nas suas mãos, nos seus olhos, na sua mente havia impureza. Injustiça nos seus atos. E como eu falei antes, hoje nós somos uma raça de sacerdotes. Raça eleita, sacerdócio real. Nós somos sacerdotes do Senhor. E a pergunta é, o que Deus está vendo em nossa vida? O que é que Deus está vendo quando Ele olha para cada um de nós? O que é que está sendo visto em nós da parte de Deus? E aí, se nós fomos chamados para ser sacerdotes na casa do Senhor, para sermos sacerdotes de Deus, a pergunta é a seguinte: o que fazer? O que fazer se de repente é encontrado sujeira nas nossas vidas? A nossa vida estiver contaminada, o que nós vamos fazer? Renunciar ao chamado do Senhor para a nossa vida? Abandonar a Deus? Deixar a igreja, como muita gente faz quando acaba compreendendo que está errado, que está vivendo uma vida desagradável a Deus? Abandonar a fé? De maneira nenhuma. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 9, versículo 8: em todo tempo sejam alvos os teus vestidos, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. O Senhor, Ele quer que as nossas roupas, a nossa vida seja alvejada a todo tempo. E o Senhor é quem vai limpar a nossa vida. É o Senhor quem alveja a nossa vida, é o Senhor quem nos purifica. A Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E nós nos colocarmos diante do Senhor e dissermos: Senhor, queremos ser purificados pelo Senhor. Queremos ser lavados pelo sangue do Cordeiro. Queremos ser limpos em nome de Jesus. É o Senhor que diz: em todo o tempo sejam alvos as tuas vestes e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. É Ele quem vai nos limpar, é Ele quem vai nos purificar. Uma outra coisa, quando a gente lê Zacarias capítulo 3, é o versículo 5. Ele diz assim: e eu disse, coloquem um turbante sobre a sua cabeça. Um turbante limpo sobre a sua cabeça. E colocaram o turbante nele e o vestiram, enquanto o anjo do Senhor observava. O que é turbante? Turbante é um instrumento, é um adereço colocado sobre a cabeça do sacerdote. E esse turbante, ele representa, ou ele simboliza, ele significa a autoridade espiritual que o sacerdote tinha. O turbante estava sujo. E o Senhor está mandando colocar um turbante limpo. Então, o que significa o turbante sujo sobre a cabeça de um sacerdote? Significa a falta de autoridade na vida dele. E é o que o pecado causa na vida do crente, irmãos. É o que o pecado ele causa na nossa vida. O pecado ele tira a autoridade espiritual. O pecado ele causa desonra. O pecado ele rouba a autoridade. O pecado ele tira a unção na vida do cristão. Josué estava sendo desqualificado da sua autoridade de sacerdote, da sua autoridade espiritual. O pecado, ele rouba a autoridade do crente, a autoridade espiritual que o crente tem. O pecado faz o cristão ou o crente perder a alegria da salvação.
O pecado faz a gente perder a unção do Espírito. O pecado faz a gente perder o prazer ou o poder de fazer a obra de Deus. E é muito ruim quando a gente perde o prazer de fazer a obra do Senhor. Por isso que o cristão ele deve congregar. A gente deve, quando possível, procurando estar na igreja. Porque o inimigo, irmãos, ele trabalha para esfriar a vida do cristão. E a gente vai falar disso mais adiante ainda. Do quanto que ele estava lá, o sumo sacerdote está sujo e ele está à direita. Lembre disso, não se esqueça. Ele estava à direita para acusar esse sacerdote que está com a roupa suja. A gente tem pecado e a gente tem um inimigo, um acusador, que fica insistentemente querendo a nossa derrota, apontando os nossos defeitos. Então, além de tudo isso que a gente perde, é triste o cristão perder o sorriso de Deus, ou seja, o prazer que Deus tem por nós. Que Deus tenha a alegria de olhar para a gente, que Deus tenha a alegria de ver a nossa vida diante dEle. Que a gente possa, se é que pode se entender assim, que a gente possa provocar sorriso em Deus, alegria em Deus, felicidade em Deus, quando Ele olhar para a gente na maneira que a gente viva. E nós vamos para a última parte do que eu quero falar hoje com os irmãos nesse texto, é que enquanto o sumo sacerdote está nessa condição toda, imprópria para estar exercendo o sacerdócio, tem ainda a oposição ou a acusação de Satanás. No versículo 1 do capítulo 3, né, ele diz que depois disso ele me mostrou o sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senhor e Satanás está onde? À sua direita para acusá-lo. A posição que Satanás se coloca, onde é que ele está? À sua direita. Esse Satanás, esse inimigo terrível, se opondo ou resistindo ou acusando o sumo sacerdote, acusando o homem de Deus, acusando o povo de Deus. Nessa quarta visão, Zacarias, tanto como no livro de Apocalipse, mostra Satanás, ou Satanás é apontado como o inimigo terrível, o inimigo implacável, o inimigo de Deus, inimigo do povo de Deus. Satanás é inimigo de Deus e é nosso inimigo. E outra coisa, irmãos, Satanás está tentando aí, ou acusando a pessoa aí de maior destaque. Naquela época, entre o povo de Deus, era a pessoa que mais se destacava, era um sumo sacerdote. Para você ter uma ideia, o templo tinha um lugar chamado Santo dos Santos, e a gente, só para dar um exemplo, é um exemplo que não tem nada a ver com isso hoje, mas é só uma forma de exemplificar. O Santo dos Santos seria como essa igreja aqui, essa parte aqui, o quadrado aqui onde eu estou, fosse o lugar chamado Santo dos Santos. E nesse lugar só entraria o sumo sacerdote. E ele entrava lá uma vez no ano para oferecer oferta, o sacrifício a Deus pelo povo. Uma vez no ano, o sumo sacerdote. Então, esse homem que está representado aí, ele mostra-se como a pessoa que mais se destacava entre o povo de Deus na época. Então, Satanás está tentando a pessoa que parece ser a de maior autoridade entre o povo de Deus. A pessoa que mais se destacava. Satanás está resistindo ou se opondo a ele. Satanás está tentando, irmãos, no ambiente mais sagrado, porque o sacerdote está onde? No templo, para oferecer sacrifício a Deus. Satanás está lá, se opondo no templo, no lugar sagrado, para acusar o sacerdote, para acusar o servo do Senhor. Ele está se colocando no lugar mais, como é que a gente pode dizer? No lugar de maior demanda, no lugar mais estratégico, como ele está à sua direita. A direita representa um lugar de maior demanda
para a gente dar um exemplo disso, direita aqui representa, por exemplo, o lugar, o ambiente ocupado por onde se passava, digamos, as liberações judiciais, por exemplo, processos são aprovados. Então, seria isso. Ele se coloca no lugar mais estratégico para acusar, para se opor ao servo de Deus. Então, nós devemos ter muito cuidado como servos do Senhor. Porque Satanás, ele é muito astucioso, ele sabe daquilo que de repente você mais tenha necessidade. Então, é aquilo que é de maior demanda na sua vida. Como exemplificar isso? Vamos pensar. Você é uma pessoa que tem muitas ocupações. Você é uma pessoa muito ocupada. Você precisa escolher tempo, arranjar tempo para Deus na sua vida. Eu digo tempo assim, tempo para orar, tempo para ler a palavra, tempo para meditar um pouquinho, ler a Bíblia Sagrada, ou tempo até para vir à igreja. O diabo, ele vai investir, já que ele vê que você é uma pessoa que tem uma vida muito ocupada, muito corrida, ele vai querer investir para que você não encontre tempo para estar na casa do Senhor. Você tem necessidades na sua vida. Todos nós precisamos. Todos nós temos nossas necessidades. Todos nós temos contas a pagar. Todos nós temos que fazer feira. Todos nós precisamos vestir e comer. Não é? Todos nós precisamos disso para viver a vida comum, como todo mundo. Mas se você observar, tem pessoas que vai ter demanda maior. Assim, parece que há uma necessidade maior de dinheiro na sua vida. Por exemplo, às vezes eu fico pensando que eu parece que não tenho. Que eu às vezes estou trabalhando com colegas e eu vejo assim, eles falando, aí um dizendo, mas fulano, olha, o negócio está feio, eu paguei não sei o que, tem não sei o que para pagar. Eu não sei se é porque já que eu não faço dívida, talvez seja por isso. Mas eu fico vendo que o cara faz tanta dívida e eu só vejo, eu digo, meu Deus do céu. E ele dizendo, e ele sufocado. Mas ao mesmo tempo eu fico observando que parece que a gente que tem dinheiro, sabe? Cartão para cá, cartão para cá. O outro chega e faz, fulano, o cartão ele faz, não, tá não sei o quê. O outro ia passando cartão para lá e para cá. Tem agora aquele negócio, não sei se vocês têm um Pix, né? O cara chega lá para mim e fala, pastor, tu tem que me emprestar 10 reais aí, lá no trabalho. O meu chefe lá, tu tem 10 reais aí agora. Aí, mas eles têm, só que eles têm no cartão, né? Aí o senhor tem Pix, pastor? Eu não sei nem o que é isso, meu filho. Eu não tenho cartão, não tenho mais nada. O que eu tenho é uns 10 reais, quer? Aí depois vai, mas tu não tem Pix não para transferir? Não me pergunto nada de Pix. Eu estou só repetindo o que eu ouço da boca dele. Não sei o que é, não sei o que significa. É uma coisa que paga como cartão de crédito, alguma coisa assim. Tem dinheiro no banco, eu acho que é assim, né? Tem que ter dinheiro na conta. Como é que eu vou ter Pix se eu não tenho dinheiro na conta? Aí ele vai, tem Pix, eu não tenho esse negócio não, meu filho, tem não. Oi, como é que eu vou te pagar? Deixa, depois tu me paga. Quando tu tiver os 10, tu me dá. Depois, quando tu tirar do Pix lá e tiver com ele na mão, tu me dá. Aí no outro dia, pastor, passa a conta, pastor. Eu não tenho Pix não, meu filho. Aí depois de uns 3 dias, ele chegou, tá aqui os 10. No outro dia, Santo, tu tem um Pix com o meu chefe. Tu tem Pix? Tem não, meu filho. Aí me dê a conta que você recebe lá na empresa que eu transfiro para lá. Aí eu prestei o dinheiro a ele e ele transferiu para a empresa, para a conta que eu recebo da empresa. No mesmo dia ele fez a transferência. Então, irmãos, o diabo ele age naquilo que é de maior demanda. Se uma pessoa precisa, digamos assim, tem essa necessidade, digamos assim, de dinheiro, o diabo ele vai investir nessa área para que você se torne tão dependente e que o dinheiro se torne tão necessário para você acabar sendo infiel, desobediente a Deus, negando a Deus o que é de direito, se a gente não tiver cuidado. Só que nós pensamos numa coisa, irmãos, nós estamos aqui como fomos chamados, eu, você, todos nós fomos chamados por Deus para sermos sacerdotes de Deus. Temos uma responsabilidade de nos apresentar a Deus em santidade, adorando a Ele, servindo a Ele.
E o diabo, ele sabe das maiores demandas, das maiores brechas que ele pode, ou melhor, ou das maiores ou das menores, das mínimas brechas na nossa vida, para ele interferir na nossa vida com Deus, na nossa retidão, na nossa obediência a Deus. Então, o diabo está tentando quem? A pessoa que mais se destaca lá em Israel, um sumo sacerdote. Ele está tentando no ambiente sagrado, no templo. O sacerdote está lá para oferecer a Deus, ele está à sua direita para o resistir ou para o acusar. Ele está tentando a sua direita, não somente no templo, mas a sua direita, o lugar de demanda, o lugar que apresenta mais necessária na vida dele. Ele está tentando na hora mais importante, na hora que o sumo sacerdote está no seu ofício de sacerdote no templo para interceder pelo povo de Deus. O Satanás está lá, mesmo quando o sacerdote está pronto para orar pelo povo, quando ele está decidido a interceder pelo povo de Deus, Satanás está lá querendo acusar. Então, nós temos um inimigo que nos observa 24 horas do dia. Está de olho na gente, Satanás, durante as 24 horas do dia. Esperando essa brecha, uma brechinha só, para ele entrar, para ele nos atacar. Para anunciar os nossos defeitos, os pecados secretos. Qualquer sinalzinho de deslealdade, de desobediência, Satanás aponta o dedo. Até mesmo quando nós oramos, ele ataca. Até mesmo quando você ora, o diabo ainda se opõe, irmãos. Até mesmo quando você vai para a mesa do Senhor, você chega no culto, para a ceia do Senhor, mesmo lá o diabo ainda quer acusar você. Ele quer que você se sinta culpado, para você ter frieza na sua alma, para que você não possa tomar a ceia do Senhor e ele saia, termine o culto e o diabo fique batendo palma com a sua frieza espiritual. Mas não se preocupe não, porque tem gente que diz assim, mas eu também não vou dar brecha para o diabo não. Até mesmo quando a gente não dá brecha, ele nos acusa. Jó, livro de Jó. Capítulo 1, versículo 9. Vê o que Satanás está dizendo para Deus. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Será que Jó ele não tem motivos? Satanás, Deus acabou de dizer para Satanás, viste meu servo Jó, homem reto, homem fiel, homem obediente. Se você ler os versículos anteriores, você vai ver Deus perguntando para Satanás, tem visto meu servo Jó lá na terra? Homem justo, homem que se desvia do mal, homem que tem uma vida de retidão, uma vida de obediência. Aí Satanás diz assim, será que ele não tem motivo para temer a Deus? É como se ele dissesse assim, será se Jó não só está fazendo isso porque as coisas estão tudo boa para ele? Ou seja, mesmo Jó sendo justo, Satanás ainda está dizendo para Deus que Jó pode deixar de obedecer a ele. Ele está dizendo para Deus, Jó tem lá suas fraquezas. Ele só está faltando motivo para ele deixar de servir, para ele deixar de te obedecer. Só está faltando motivo na vida dele. E eu quero encerrar dizendo para você o seguinte. Como Satanás, ele não pode tentar Jesus mais. Ele não pode ir contra Jesus, ele não pode derrubar Jesus, ele não pode aniquilar com Jesus, ele vai tentar a mim e a você. Ele vai querer destruir a mim e a você. Ele vai querer atingir a mim e a você. E ele não vai abrir mão disso, ele não vai desistir disso. Enquanto a gente estiver aqui, Satanás vai querer ver a nossa queda. Então, encerramos dizendo o seguinte, ou perguntando o seguinte, é tempo de restauração ou não é para a nossa vida? Nós precisamos de restauração de Deus o tempo todo ou não precisamos?
Esse é o tempo que o Senhor quer nos restaurar para a glória do seu nome. Amém? Semana que vem a gente continua falando no capítulo 3 ainda sobre restauração em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor nos ajude, que o Senhor restaure a nossa vida. Temos um inimigo, Satanás, acusador, que aponta mesmo quando a gente está vivendo uma vida de obediência a Deus. Mas o Senhor é quem nos restaura. É o Senhor quem tira o turbante sujo, ele acaba com a desautoridade que foi tirada de nós e ele nos reveste de autoridade espiritual. Que Deus revista a sua vida de autoridade espiritual. Que Deus revista a sua vida de unção e de poder do Espírito Santo. Amém? Louvado seja Deus. A irmã Bia, vem aqui para a gente louvar ao Senhor. Não, para ela louvar ao Senhor, né? A gente louva com ela. Salve a igreja com a paz do Senhor. Agradecemos a Deus por tudo que Ele tem nos concedido, tem feito em nossas vidas. Irei deixar apenas um versículo aqui para a meditação da igreja, Salmo 100, versículo 4, que diz: 4 e 5. Entrai pelas portas dele com louvor, e em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom, e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Amém? E eu quero dizer, né, para aquelas pessoas, né, que estão nos hospitais, né, como Márcia, né, de irmã Marluce, Emanuel, o genro da irmã Eliane, o dono da casa que eu moro também, ele está na UTI, né? E todos aqueles que estão, né, nos hospitais, enfermos, acamados, quero dizer, né, que nada está perdido, né, para a sua vida, né? Que você possa colocar Deus no seu coração, colocar Deus na sua vida e ter fé, né? Fé em Deus, né, que tudo Ele pode fazer, né, na vida de cada um. Amém? Peço que a igreja me ajude. E esse hino vai dedicado, né, a vocês que estão aí nos escutando, que estão precisando, né, de uma palavra, de uma solução, né? Quando você pensa que está tudo perdido, né, o Senhor Ele vai, né, e soluciona, né, o seu problema, né, e nada está perdido, né, para você. Creia tão somente no Senhor. Nada está perdido. Deus está contigo e em silêncio Ele agindo está. Olha para Cristo, Ele é invencível, servo seu só faz triunfar, triunfar. Ele é Deus e outro igual não há, não há por que então temer, pode se aquietar, tu és servo do Deus que é fiel, que é fiel. Pode até o inferno se levanta, pode alguém te caluniar, mesmo assim não irá conseguir impedir a vitória que Deus tem pra te dar. Você diz, as portas se fecharam aqui e ninguém vem me acudir. Oh meu Deus, eu irei perecer. Esta luta é só até Deus permitir. No momento terá seu fim. É melhor deixar Deus agir.
outro igual não há, não há por que então temer. Pode se aquietar, tu és servo do Deus que é fiel, que é fiel. Pode até o inferno se levantar, pode alguém te caluniar, mesmo assim não irá conseguir impedir a vitória que Deus tem pra te dar. Ele é Deus, Ele é Deus, e outro igual não há, não há por que então temer. Pode se aquietar, tu és servo do Deus que é fiel, que é fiel. Pode até o inferno se levantar, pode alguém te caluniar, mesmo assim não irá conseguir impedir a vitória que Deus tem pra te dar. Amém. Que o nosso Deus continue nos abençoando, em nome do Senhor Jesus. E agradeço a oportunidade. Amém. Glória a Deus. Amém. Nessa fé, né, de que Deus é fiel, nós vamos encerrar esse culto orando a Ele, agradecendo a Ele por mais esse glorioso momento de adoração e louvor ao seu nome. Então nós vamos orar pelo nosso irmão Emanuel Gonçalves, orar pela nossa irmã Márcia, orar por tantos outros que estão enfermos em nome de Jesus. Orem pela mãe, a nossa colega de trabalho, a mãe de Jocilene, orem por ela. Pela irmã Miriam, sim, oremos pela nossa irmã Zefinha, né, que é a tia da nossa irmã, né? É sua tia, né, irmã Zefinha? Amém. Vamos orar por ela também, para que Deus lhe dê saúde em nome de Jesus. Vamos colocar em pé, irmãos, vamos orar, agradecendo a Deus por sua bondade. Amado Senhor e Deus, nós te adoramos, Senhor, nós te bendizemos, ó Pai. Como é bom, Senhor, este lugar, como é bom a tua presença, como é bom te adorar, como é bom te sentir, Senhor, como é bom te servir. Deus amado, que a tua palavra, Senhor, proferida nessa tarde, ó Deus, trazendo-nos esse tema de restauração, Senhor, possa realmente, Senhor, estar transmitindo, ou ter transmitido e estar, ó Deus, transformando vidas e o nosso interior, Pai, para a glória do teu bendito nome. Senhor amado, que a tua igreja, que o teu povo, Senhor, seja a cada dia restaurado em nome do Senhor. Sim, meu Pai, que enquanto o acusador, meu Pai, incessantemente acusa, aponta, ataca e vigia a nossa vida, Senhor, para acusar-nos, para reprovar-nos, Senhor. Que a gente possa ouvir a voz do anjo do Senhor dizendo-lhe: coloca vestes novas nele, vestes limpas. Tira esse turbante sujo e coloca um turbante limpo. Coloca autoridade e unção sobre a vida dele. Que, ó Deus, nós recebamos renovo do Senhor, renovação do Senhor, transformação do Senhor, vida no Senhor, alegria no Senhor, prazer, sorriso no Senhor, meu Pai. Que nós possamos viver para a tua glória. Obrigado, meu Deus. Eu quero mais uma vez te agradecer, ó Deus, pela oportunidade que nos deste de estar na tua casa. Colocar, Senhor, diante do teu altar de oração, meu Pai, a vida da irmã Márcia, a vida do irmão Emanuel, a vida da irmã Zefinha, a vida da mãe de Jocilene, a vida de tantos outros, Senhor, de colegas nossos de trabalho que estão enfermos, de outras pessoas que estão enfermas, internadas. Pedimos, ó Deus, a tua restauração sobre a vida dessas pessoas. Que o Senhor esteja restaurando pulmões, restaurando outros órgãos, Senhor, em nome de Jesus, que estão sendo comprometidos. Que o Senhor traga restauração a essas pessoas, a essas vidas, no nome do Senhor Jesus. Quero te agradecer mais uma vez, ó Deus, pelo culto em ações de graças de ontem aqui, ó Deus,
pela vida da irmã Nininha, de toda a sua família, pela vida de todos os irmãos que estiveram, como pela vida de todos que estão aqui hoje à tarde, ó Deus, que a tua bênção seja derramada sobre toda a família, sobre todo o lar aqui representado, sobre a vida daqueles que nos acompanham através do Facebook e também acompanharão pelo YouTube. Que a tua graça seja derramada sobre essas vidas. Quero te agradecer, ó Deus, pela viagem de ontem indo para a casa dos meus pais e o retorno hoje, por tua provisão, por tua proteção, pela vida daqueles, ó Deus, que de alguma forma, Senhor, envolveram-se nos ajudando nessa ida e volta, que a tua bênção seja derramada sobre todas as vidas. Nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Deus, por esse final de semana abençoado que nos destes e te rogamos, ó Deus, mais uma semana cheia das tuas bênçãos para todo o teu povo, em nome do Senhor Jesus. Nós suplicamos, ó Deus, e nós agradecemos, no nome de Jesus, o amor maior. E que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, aqui e em todas as partes do mundo, em o nome do Senhor Jesus. Amém. A paz de Jesus, que Deus abençoe a todos.